É uma noite de sexta-feira, quando uma casa de shows no centro histórico de João Pessoa vai sendo tomada pelo público. A ansiedade é tanta que, enquanto o forró não começa, o chão da casa vai esquentando e o salão se transforma em um espaço de dança. O DJ coloca um forró sem letra para tocar nas caixas de som e isso já é o suficiente para causar um alvoroço aos ansiosos que estão no aguardo. O espaço é convidativo, com luzes amarelas pela casa e um palco que tem como plano de fundo o rio Sanhauá. Rio esse que foi berço da fundação da cidade e que abriga a comunidade ribeirinha histórica Porto do Capim. O momento de espera acaba quando os fulanos tomam seus lugares. Lucas posiciona a sanfona e deixa os primeiros acordes soarem. Ao seu lado, Betinho segura o triângulo, pronto para marcar o ritmo. Jader ajusta o cavaquinho, enquanto Tiago repousa as mãos sobre a zabumba. Em instantes, o silêncio se desfaz e a música toma conta do espaço. Logo, o lugar é possuído pelo ritmo da dança. Uma energia sobe pelo corpo e os pezinhos apressados começam a ir 2 para lá e 2 para cá. As duplas se formam e outros dançam sozinhos. E assim começa a noite de forró. Que coisa linda estar aqui com vocês. Primeiro forró do ano. Aquele de casa cheia. Que coisa linda, viu? Tava com saudade de vocês. Vamos embora balançar, seu fulano! Esse é o Ruas que Tocam, um podcast que explora histórias de bandas que fazem do centro de João Pessoa um verdadeiro palco cultural. Eu sou Beatriz Avelino e vou te apresentar histórias de alguns grupos musicais que ecoam nesse ambiente cheio de vida e história. Neste primeiro episódio, você vai conhecer Os Fulano, uma banda de forró pé de serra que se apresenta cotidianamente no centro de João Pessoa. Também irá conhecer um pouco da história da cidade a partir do local em que a banda se apresenta. Os fulanos são 4 pessoas, os fulanos são 4 histórias, os fulanos são 4 famílias e o que foi repassado entre cada pessoa dessas famílias. Os fulanos são 4 pares de ouvidos e 4 pares de pés, transitando pelo Nordeste do Brasil, pelo mundo, ouvindo as coisas, seguindo os passos de quem veio primeiro, deixando passos para quem vem depois. Os fulanos são Lucas, Tiago, Betinho e Jader, mas também já foram Lucas, Tiago e Lavínia. Os fulanos são cultura popular, mas também são cultura global. Os fulanos é forró, é gente, é poesia e é festa. A banda existe há 14 anos em sua formação atual. A história dos Fulano começou dentro da casa do avô de Lucas e Tiago, Velho Chico, como é apelidado carinhosamente por eles, seu Francisco Gomes de Melo, que era um amante do forró e estimulou os netos a aprenderem a tocar instrumentos. E aí, um momento, o Lucas falou, Tiago, bora fazer uma banda, criar mesmo essa banda, vamos pensar em nomes pra gente colocar pra esse grupo e a gente começar a fazer forró em outros lugares. Sair um pouquinho aqui da casa de vovô e a gente buscar outras coisas. E aí a gente começou a pensar em vários nomes, mas nenhum a gente se agradava. Até que Lucas chegou pro meu avô assim e perguntou, vô, diz aí um nome aí que pode colocar na nossa banda? E aí, nosso avô falou, bota os fulano. A gente, como assim, os fulano? Ele é os fulano. Mas por que os fulano não? Porque os fulano tá em todo lugar. Quando você vai pra um lugar, pra uma festa, e não sabe o nome das pessoas, é fulano. Então, bota os fulano, que em todo canto que vocês forem, vocês vão estar. E aí, Lucas gostou da ideia. Falei, caramba, pode crer os fulano, que massa isso. Desde então, a banda tem se apresentado principalmente em estados do Nordeste e há 8 anos na Casa Vila do Porto.
Casa essa que abriga muita cultura musical e que está localizada próximo ao rio Sanhauá. Lá atrás eu falei sobre o Sanhauá ser o berço da cidade. Isso porque foi através das águas do rio que chegaram as primeiras embarcações no período colonial e que deram fundação à cidade. Nesse período, a cidade foi construída em uma região de colina, e isso influenciou na sua organização. A região foi dividida entre parte alta e baixa. Na parte alta ficavam os edifícios da administração, igrejas, conventos e as casas da população de alto poder aquisitivo. Já na parte baixa da colina estavam o comércio, armazéns e também foi construído um porto de embarcações para receber cargas. E se pode imaginar que lá também ficavam casas da comunidade trabalhadora. É de se supor que havia uma população trabalhadora que girava em torno desse porto, né? Que é importante a gente lembrar. Nós vemos atualmente os vestígios da cidade de Pedra e Cal. Mas quem levantou a cidade de Pedra e Cal foi uma cidade de barro e palha. Quem morava em casas de barro e de palha. As casas de barro e de palha não sobraram com o passar do tempo. Mas foi a cidade de palha que fez a cidade de pedra existir. A voz que você acabou de ouvir é do professor do curso de História da Universidade Federal da Paraíba, Ângelo Emílio Pessoa. Ele comenta que foi a comunidade de palha que fez a cidade de pedra existir. Ele também explica que boa parte das referências dessa comunidade sumiu com o tempo, mas afirma que mesmo após o período de fundação, é interessante notar que o centro de João Pessoa ainda continua sendo uma área ligada ao comércio. Essa ainda é uma característica presente comparada ao período colonial. Então a gente percebe que há uma vinculação muito forte entre esse espaço da cidade e o mundo do trabalho. Mas o Varadouro continua, em grande medida, mantendo essa característica de uma área ligada ao comércio e ao trabalho. E, de fato, o centro de João Pessoa é um lugar fortemente marcado pelo comércio e pelo trabalho. Vendedores de frutas, oficinas mecânicas, lojas de roupas e sapatos, tudo isso e muito mais você vai encontrar lá. O centro todos os dias é ponto de encontro para os trabalhadores que dependem do transporte público para chegar aos seus empregos. Uns embarcam nos ônibus que integram a região, seguindo rumo aos seus destinos, e outros optam pelos trens da Companhia Brasileira de Trens Urbanos da cidade, a CBTU. Mas o centro não é só um lugar de passagem. Ele é o coração que conecta os municípios que estão geograficamente próximos a João Pessoa. Existe ainda aqueles que também têm seus trabalhos no centro, mas que não estão ligados ao comércio, como é o caso de flanelinhas e instituições públicas que existem lá. Lá também é um espaço de trabalho para a comunidade cultural, que atua em diversas áreas. Nele encontramos grupos de maracatus, atividades de teatro, a biblioteca pública e o Centro Estadual de Arte, o CEARTE, que oferece inúmeros cursos gratuitos à população. Além disso, o local recebe apresentações de banda como os Fulano, que apresentei no início desse episódio. E toda essa movimentação não passa despercebida. O Grupo Os Fulano tinha o desejo de trazer pontos de João Pessoa que fugissem um pouco daquele imagético litorâneo que é conhecido turisticamente. E que, apesar de amarem também esses lugares, queriam mostrar nas imagens do álbum visual Rojão uma João Pessoa em seu cotidiano. Só que a gente queria mostrar outros lugares para além desse foco turístico comum, né? Que João Pessoa tem e que são significativos para a gente, e é uma João Pessoa não conhecida, que é o Centro Histórico, o Centro Histórico também dia de semana com trabalhadores, né? Então a gente quis retratar esse forró mais real, acho, menos turístico e mais social do povo, de quem trabalha, do dia a dia. Então por isso que a gente escolheu também esses lugares. O Centro Histórico serviu de plano de fundo para algumas das músicas que compõem o álbum. Mas as gravações também aconteceram em outros espaços da cidade,
como no bairro do Castelo Branco e na Praça da Paz, no bairro dos Bancários. As canções falam sobre o cotidiano das cidades, das pessoas, as vivências nos bailes, a dança, os encontros, como também questões sociais e de identidade. A maioria das letras da banda é escrita por Lucas Dan. Perguntei a ele como funciona o processo de composição e se a experiência de se apresentar no centro influencia de alguma forma na criação das letras. Eu fiquei pensando aqui que o centro ele é muito político e essas festas que a gente toca por lá também atraem um público muito politizado. E desse público a gente tem o privilégio de ter nos nossos forrós mulheres muito politizadas, com vozes ativas, e que muito contribuem para a nossa existência enquanto homens fazendo arte, de alguma maneira, nessa busca eterna de reduzir minimamente todo esse peso, né, que o masculino traz sobre as mulheres. Tudo isso para dizer que tocar no centro histórico e na presença dessas pessoas, e sobretudo destaco a presença dessas mulheres, muito influenciou também na minha forma de compor, na nossa escolha de repertório. Lucas destaca algo essencial. O grupo, formado por homens artistas, busca minimizar o peso do masculino sobre as mulheres em suas composições. Essa preocupação se estende em criar um ambiente confortável para o público feminino durante o forró. Nas apresentações, é anunciado que caso alguém se comporte de maneira inadequada, o público deve levantar a mão e imediatamente eles interrompem o show se necessário, garantindo o suporte e segurança às mulheres. Então, quando a gente escreve Ponto Sem Nó, fala de uma mulher que bota fogo no forró, que ela chega, que ela tem atitude, que ela tem liberdade, esse feminino libertário, isso muito tem a ver das influências que é viver no centro histórico, né? Convivendo com essas pessoas, convivendo com esse público. Pensar política mesmo no forró, sabe? Política e consciência. Entre o sol do mar e do sertão, pra costurar o mundo, pra conquistar o pão. Toda a autoridade sobre a terra e os mares, o sertão e a cidade sobre mim. Bota pra lascar nos criminosos, capitães e poderosos, todos sabem que é assim. Ganhou pro cangaço com seu peito de aço e os valentes do cerrado acham ruim. Tô que tô pra ver aqui na terra uma ciência que encerra guerra e luta não assim. Pra quem nunca foi de ter chamego, pra quem despejou o coração, pra quem nunca foi de ter apego, pra quem já dançou com a solidão. O tempo passou por mim, saudade mandou avisar. Quando isso tiver fim e a gente pudesse avistar. Ela acordou com gosto e foi mexer no mundo e sacudir pra ver aonde vai parar. Antigamente, as músicas de forró pé de serra retratavam o sertão, o Cariri, os lugares mais áridos, por ser uma experiência de quem vivia no interior. Mas e para quem não teve esse cotidiano? E esse forró que construído até hoje, que o mundo conhece, é vinculado a esses assuntos. E eu lembro também que a gente vem discutindo isso há muito tempo, que nós não somos sertanejos, né? Nenhum dos quatro. Embora Betinho tenha a família do Cariri, mas nenhum dos quatro nasceu no sertão. Então a gente vinha pensando assim, poxa, quem está fazendo forró agora? É muito importante a gente trazer na poesia, na discussão, o cenário que a gente vive, que é na cidade, que é em João Pessoa, que é no centro,
seja na praia. Então, o álbum também tinha essa coisa de, velho, a gente não pode cantar o sertão nas nossas músicas autorais porque não somos sertanejos. Então, vamos cantar a cidade que a gente vive, né? O cenário que a gente vive, para conseguir contribuir um pouquinho com a história do forró, trazendo o que a gente vive agora. A presença de bandas como os Fulano é necessária para manter viva a cultura local. São artistas como eles que criam experiências significativas, transformando espaços históricos em locais de encontro e celebração. Isso prova que a música vai além do entretenimento. É uma ferramenta poderosa para construir identidades, preservar memórias e irradiar vida em todos os lugares por onde passa. E aí, você já conhecia os Fulano? Se tu quiser ouvir de casa, é só procurar nos aplicativos de música por Os Fulano. Assim mesmo, sem o S. O álbum Rojão, com cenas de João Pessoa, está no YouTube. É só buscar pelo nome do álbum, mais o nome da banda. Para ficar por dentro dos próximos forrós que acontecem no Centro Histórico, siga o perfil @osfulano. Ou confira a programação da Casa Vila do Porto, todos no Instagram. Este foi o Ruas que Tocam, um podcast que mergulha nas histórias das bandas que fazem do centro um espaço de música pulsante e cheia de significado. Eu sou Beatriz Avelino e espero que ao ouvir esses relatos você tenha se conectado com a energia e cultura que fazem do centro de João Pessoa um lugar único. Até o próximo episódio, onde vamos continuar explorando o som que vive nas ruas da cidade que nunca para de cantar. Este produto é resultado do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo na Universidade Federal da Paraíba e tem orientação da professora doutora Sueli Moura. A narração desse episódio foi gravada no Laboratório de Rádio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, com apoio técnico de João Lucas Duarte e Júlia Batista. Eu fui responsável pela apresentação, roteiro e produção desse episódio, com revisão de Jaqueline Rodrigues e edição de João Lucas Duarte.